Olá pessoal, me recomendaram assistir um vídeo onde uma mulher aparece aparentemente falando em uma língua extraterrestre. Mas será que isso seria possível? O que a gente pode teorizar a partir disso daí? O que a linguística já pode nos dar como um caminho, como um norte? Vamos lá? Então, para analisar de uma maneira mais direta, sempre que a gente lida com essas hipóteses, elas tendem a ser raras, mas não impossíveis. Então, quando a gente vai pensar assim na hipótese, quando a gente vai imaginar o surgimento da vida, é uma coisa rara, mas que num certo número, numa probabilidade muito grande, pode ocorrer. Então, para esses seres vivos passarem a se desenvolver até o ponto de serem considerados como inteligência, isso daí envolve mais números, mais probabilidade, mais milhões de anos, mais anos e assim por diante. Então, assim, considerar que esses seres vivos que se desenvolveram para uma inteligência em um outro lugar muito longe do universo, eles também precisam ter esse desenvolvimento anatômico do aparelho fonador, porque a pessoa que está falando, essa moça que está falando nessa língua extraterrestre aqui na Terra, ela está emitindo as sentenças fonético-fonológicas, entre aspas, de acordo como seriam propriamente produzidas pelos seres nativos dessa língua extraterrestre. Então aí a gente tem que imaginar numa probabilidade muito grosseira, muito exacerbada, a ponto de que a vida se desenvolveu num outro lugar do universo, que ela se desenvolveu, passaram anos, ela se desenvolvendo, se tornou uma inteligência, assim por diante, desenvolveu lá a linguagem, desenvolveu a língua, assim por diante, e essa anatomia está muito semelhante ao que é uma pessoa daqui da Terra. É o primeiro ponto de vista que a gente pode concluir daí, a primeira teoria. E a partir de então a gente também pode pensar de uma maneira mais rebuscada, que esses seres, que os nativos, que esses extraterrestres, nativos dessa língua extraterrestre, o aparelho fonador deles tenha contrastes, panoramas que nós não temos. Então essa pessoa que está falando aqui na Terra, ela consegue produzir uma sequência limitada correspondente ao que ela consegue produzir. Então os estudos nos levam, com base nas línguas terrestres, nos levam a acreditar que quando a gente aprende uma outra língua, a gente passa a pensar de maneiras mais complexas, mais rebuscadas, mais sofisticadas, mas nem sempre a produção que a gente faz da determinada língua, seja oral, seja escrita, significa ou esteja entrelaçada exatamente com o que a gente está pensando. Porque, afinal de contas, a gente fala, a gente produz sentenças para se comunicar, para estabelecer uma comunicação. A gente produz aquilo que a gente espera que os outros entendam, mas nem sempre a maneira que a gente pensa é a maneira que a gente está emitindo um enunciado, a maneira que a gente está se comunicando. Então, partindo de um ponto de vista dessa pessoa aqui da Terra, essa moça, ela pode pensar de uma maneira em contraste do que ela está falando, e até porque ela pode pensar de uma maneira em que ela não consiga externalizar por essa limitação do aparelho fonador, pois ela é uma terráquea, ela não é uma extraterrestre. E isso sem analisar, passando a analisar a partir de agora, que eu tinha registrado aqui, que quando a gente vai pensar numa realização de uma língua extraterrestre, a gente deve abdicar que essa realização oral deva ser basicamente através do aparelho fonador. Podem existir línguas que requerem de outras realizações, de outros meios para se realizarem, como, por exemplo, uma língua de uma comunidade, de uma sociedade que seja mais corporal, que seja mais gestual, que podem se realizar por meio de outros órgãos que têm, dentre suas finalidades, ou como finalidade principal, estar ligado com a comunicação. Então, assim, a gente pode imaginar que uma espécie extraterrestre possa se comunicar através de grunhidos, através de palpitações e assim por diante. Outros tipos de barulhos que eles possam produzir, e entre eles tem essa conversão acordada, possa ter se desenvolvido essa língua e assim por diante.